os devocionais que Deus tem me dado, né? E eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Mateus 13, capítulo 3 em diante, nós vamos ler. Eu gosto de ministrar os devocionais que Deus me dá, porque eu acredito, queridos, que uma palavra ministrada, ela primeiro tem que falar comigo. Primeiro tem que falar conosco, né? Para depois falar com todo mundo. Quando ela não fala com você, não tem como ela falar com todo mundo. E eu creio nisso. Lá em Mateus capítulo 13, do 3 em diante, diz assim: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60, de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Amém? Eu quero ministrar hoje: você é uma terra boa? Responde para você mesmo. Você é uma terra boa? Você é uma terra boa? Porque todas as vezes, queridos, que nós vamos ler sobre essa passagem bíblica, nós só nos colocamos no lugar do semeador, não é? Nós só nos colocamos no lugar daquele que está semeando, que está pregando a palavra. Nós nunca nos colocamos no lugar da terra. Eu quero perguntar para você: você é uma terra boa? Porque aqui ele vai falando, né, que a semente é a palavra de Deus. E a terra somos nós. Fala para o irmão que está do seu lado aí: você é uma terra boa? E ele fala sobre 4 tipos de solo. E 4 tipos de pessoas que têm reações diferentes, de acordo com que essa semente vai caindo. E a primeira que ele fala é a semente que cai à beira do caminho. O que significa à beira do caminho? São as pessoas que ouvem, mas não creem. Pensa comigo, você às vezes vem para a igreja, você senta nessa cadeira, você ouve a palavra, mas você não acredita no que está sendo ministrado. Você fala: não, pastor boiou aí no que ele falou, não é tudo isso não. Tem umas inverdades aí. Eu não acredito que seja dessa forma. Eu não acredito que seja dessa maneira. Eu acho que ele exagerou. Tem pessoas que vêm à igreja, como até nós mesmos, que somos cristãos há mais tempo. Eu acredito que a Bíblia foi escrita para nós. Nós queremos, às vezes, jogar ela para o povo que está lá fora, ou para o ímpio. Mas ela foi escrita para nós. E muitas vezes nós não nos analisamos nesse ponto. Nós só analisamos a palavra para as pessoas que estão lá fora, as que ainda não conheceram a Jesus. Começa a ler a Bíblia olhando para você. E aqui, essa semente, ela caiu à beira do caminho. Muitas vezes nós estamos vindo à casa do Senhor, estamos ouvindo a palavra. Ou às vezes nem estamos ouvindo, né? Às vezes sentamos nessa cadeira, mas a nossa mente está em outro lugar. A palavra é ministrada, mas você não sabe o que foi ministrado depois. Você pergunta assim: o que foi ministrado? Peraí. Não sei, não lembro mais. Já passaram por isso? Ou só eu? Eu tenho umas coisas assim meio maluca, né? Eu acho que é só eu que passo por isso. E muitas vezes você senta, ouve e você pensa assim: não, pastor, foi longe demais, o que pregaram não tem nada a ver. Significa que essa semente não serviu. Talvez você até seja uma terra boa, queridos. A semente está sendo lançada, mas você não está permitindo que essa semente entre no teu coração. Porque para a semente ela dar 100 por 1, você tem que receber a semente. É como a terra.
A terra é arada, é tirada das pedras, é tirado do capim, é tirado tudo. Quando abre o buraquinho que joga a semente, fecha, não é isso? E aí espera um tempo para essa semente brotar. Nós muitas vezes estamos fazendo assim, nós estamos vindo à casa do Senhor, mas estamos deixando com que a palavra seja lançada, mas muitas vezes você está aqui, você está pensando assim, isso não é para mim, isso é para o irmão que ficou em... Ah, se fulano estivesse aqui, alguém já fez isso? Não, né? Só eu. Se fulano estivesse aqui hoje, a palavra era para fulano. Perdeu. Aí você, como hoje é tudo moderno, você pega o celular, pega o YouTube lá da igreja e manda, fala, fulano, você faltou o culto, mas olha, a palavra foi boa, assiste aí. Mas a verdade, a intenção do seu coração é que ela escute porque foi para ela, mas não foi para você. Por isso que essa passagem, por isso que essa semente caiu aonde? À beira do caminho, não teve efeito nenhum. A segunda, as aves que comem a semente. São o símbolo que Satanás vem e rouba essa palavra. Quantos aqui já vieram ao culto, já foram ao seminário, encontro, congresso, um monte de coisa. Você chega lá, você recebe tanto de Deus. Aí você fala assim, meu Deus, quando chegar em casa eu vou pedir perdão até pro cachorro. Aí quando você chega em casa você fala assim, não, acho que eu exagerei, né? Pedir perdão, mas não. Foi só naquele momento lá. O que significa isso? Que você recebeu uma palavra tremenda. Deus falou com você, Deus ministrou o teu coração, Deus te deu direção do que era para você fazer. Mas no meio do caminho o diabo veio assim, tá exagerando, não precisa disso tudo. Você vai pedir perdão para fulano? Você tá doida. Eu não iria. Aí vem a vergonha, vem o medo, né? Vem tantas coisas assim na sua mente, no seu coração. E aí sabe o que acontece? Satanás rouba, são as avezinhas que vêm, ó. A semente foi plantada, mas a avezinha vem e ó, rouba as sementes. Vocês nunca passaram por isso, né? Graças a Deus, só eu que passo por isso. Você está lá, recebe tudo. Você chega num gás. Às vezes você está lá, você recebe. Agora eu vou pregar para o mundo. Vou sair na rua gritando, porque eu recebi uma unção de Deus. Só que aí na hora você não tem coragem nem de ir na rua. Imagina sair gritando. Não é assim? São as aves que vêm e roubam, queridos. Hoje nós estamos vivendo isso mais do que nunca. Por isso que eu pedi para você não olhar para essa passagem como um semeador. Porque todas as vezes que eu li essa passagem, eu li como uma semeadora. Como uma pessoa que está pregando. Mas quando nós lemos ela, entendendo que eu sou a terra, entendendo se eu estou permitindo que essa semente entre no meu coração e faça morada, é diferente, não é? É bem diferente. É uma outra ótica que eu vou enxergar. E nós precisamos ter cuidado, porque os fins estão aí, os sinais do Senhor estão aí. E o que nós estamos fazendo com a palavra que é ministrada? Sempre que eu converso com a Alessandra, ela fala assim, pastora, mas tudo já foi ensinado. As pessoas não querem fazer. É a mesma coisa. Vem para o treinamento, aprende tudo, sabe tudo, mas não coloca em prática. Quantos de nós ouvimos muitas palavras, mas não colocamos em prática? Estou falando de mim mesmo. Quantas? Por medo, por vergonha, por deixar para lá. Ou por pensar, não precisava disso tudo não. Depois eu faço. Deixa para amanhã. Na hora que der certo. Com isso, aquela palavra que Deus ministrou ao teu coração naquele dia, naquele momento, naquela hora, foi roubada. Porque você permitiu que o inimigo roubasse a palavra do teu coração. Nós não podemos permitir. Nós temos que receber a palavra e imediatamente executá-la. Justamente para as aves não virem, para que o inimigo não venha e roube a palavra que está no nosso coração. Quantas pessoas vêm à frente, levantam a sua mão, aceitam a Jesus, mas quando passa lá da porta, parece que ela fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Me arrependi, meu Deus, não é isso que eu quero para a minha vida. Mais uma vez o inimigo vem e rouba a palavra que foi ministrada. Eu não posso permitir isso, queridos.
É eu que tenho que tomar uma decisão de dizer, eu não posso permitir isso. Eu vou tomar posse dessa palavra e vou viver essa palavra. Vou praticar essa palavra. Nada acontece por yoga, né? Não vai acontecer nada. Você sentar lá na sua casa e ficar lá, nada vai acontecer. Porque a Bíblia toda é de decisões, é de atitudes. Eu preciso aprender e preciso praticar. Amém? A terceira são os solos rochosos. São pessoas superficiais. Solos rochosos são aqueles, já viram quando está muito quente que a terra fica rachadinha? É mais ou menos aquilo lá, são solos rochosos. Ouvintes emotivos, são pessoas que vêm, choram, mas não mudam. São pessoas que impedem de que a palavra de Deus vá na profundidade da sua vida. Entre na profundidade do seu coração. E aí essas pessoas, elas continuam sendo as mesmas pessoas sempre. Vocês já viram pessoas ou conhecem pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas nunca mudam? São essas, solos rochosos. São pessoas superficiais. Elas não vão na profundidade. Elas não têm aquela intimidade profunda com Deus. Elas não têm momento de oração. Elas não têm momento de leitura bíblica. Elas não têm momento de confronto entre ela e Deus. Momentos de mudança. E aí essas pessoas, elas impedem que a glória de Deus entre. E elas passam a ser apenas ouvintes. Mas não tem mudança. A semente foi lançada? Foi. A palavra foi ensinada? Foi. Mas não atingiu o coração. Não entrou, não penetrou na terra boa. Eu acredito que toda a terra é boa, queridos. Todos nós podemos receber a semente e ser transformados. Todos. No entanto, aqueles que recebem a semente, eles são transformados. E eles decidem servir ao Senhor com alegria. Uns recebem a semente, decidem servir ao Senhor com alegria, mas vivem superficialmente. Às margens da glória de Deus. Às margens do Evangelho. Às margens de conhecer o sobrenatural de Deus. O Senhor quer que nós tenhamos um momento mais profundo com Ele. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer conversar com você. Ele quer ouvir os seus lamentos. Ele quer ouvir a tua alegria. Ele quer ouvir o teu choro. Mas às vezes estamos superficiais. Nós só ouvimos a palavra de Deus quando nós chegamos na igreja. Nós só ouvimos um hino quando chegamos na igreja. Na nossa casa nós não temos tempo de orar, nós não temos tempo de buscar, nós não temos tempo de conversar com Deus, nós não temos tempo de ouvir um cântico, nós não temos tempo de chorar, nós não temos tempo. E assim nós vivemos como solos rochosos, só na superfície. Só na superfície. Mas nós queremos tudo de Deus. Nós queremos o sobrenatural de Deus, nós queremos viver o que Deus tem de melhor, nós queremos viver a prosperidade de Deus, nós queremos viver tudo, mas nós não queremos viver a profundidade daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que o Senhor só vai revelar coisas profundas para aqueles que têm intimidade com Ele, para aqueles que o buscam, para aqueles que se relacionam com Ele. Aí sim Ele tem mistério. Por isso tem pessoas aí que falam de uma forma, ministra de uma forma, que você fala assim, nossa, meu Deus, essa pessoa é doida. É doido mesmo. Porque quando você começa a ter um relacionamento profundo com Deus, são coisas sobrenaturais que Deus mostra. E o sobrenatural é loucura para aqueles que vivem na carne. A Bíblia diz que aquele que é espiritual vai entender as coisas espirituais, mas aquele que é carnal só vai entender as coisas carnais.
Por isso que não bate, não compreende. É difícil, vai ficar batendo o tempo inteiro. Porque você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Você precisa estar na guerra com a arma correta. Foi o devocional que eu ministrei. Não adianta você estar na guerra e estar com bolhas de água, com balões de água, sendo que a outra pessoa, outros que vão te contra-atacar, vai estar com arma, vai estar com fuzil, você vai morrer. Porque você está na guerra com a arma errada. Nós precisamos estar com a arma correta. Ser uma terra boa, permitir que a semente entre, para que a gente possa enfrentar as batalhas e vencer as batalhas. É assim que o Senhor nos chama. É assim que Ele quer que nós façamos. O outro é o calor do sol. A semente até é plantada, ela até nasce. Dá até uma florzinha bonitinha. Mas o calor do sol mata ela. E o que significa isso? Os problemas, as provações, a rejeição, as adversidades, a intolerância. A pessoa até lê, mas quando vem os problemas, ela não sabe enfrentar os problemas. Ela até busca, mas na hora das provações, ela não crê que o Deus do milagre pode fazer o milagre. Ela não crê que Deus pode fazer coisas maiores. A rejeição por causa da fé em Cristo. Queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus é o nosso Pai. E que você precisa enfrentar as batalhas. Não tem como servir a Deus sem enfrentar batalhas, viram batalhas. Entenda uma coisa, batalhas nós teremos com Deus ou sem Deus. Mas o que é melhor? Você enfrentar as batalhas com Deus ou sem Ele? Com Ele, né? Porque batalhas nós teremos a vida inteira enquanto estivermos nessa terra. Não pense você que é só você que passa. Ah, é porque agora eu sirvo a Deus e eu estou enfrentando batalha. Não, quem não serve também enfrenta batalha. Todo mundo tem batalha. Todo mundo tem provações. Todos nós temos problemas. Talvez sejam diferentes os nossos problemas. Um é financeiro, outro é familiar, outro é conjugal, outro é de relacionamento. São problemas diferentes, mas todos nós temos problemas. A diferença é que quando nós temos o Senhor, Ele nos dá o caminho correto. Ele vai dizer assim, calma meu filho, eu estou te tratando. Calma que eu estou te ensinando. A Bíblia diz que nada acontece sem a permissão de Deus. Quantos creem nisso? Nada acontece sem a permissão de Deus. Até as tragédias, até as coisas ruins, não foi Deus que fez, mas Ele permitiu. Devido ao pecado dos homens, Deus permite certas coisas. E quando Deus permite, nós devemos fazer como? Devemos crer na palavra dEle. Devemos crer que Ele está no controle. Que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando o pai coloca um filho no castigo, ele sabe o que é melhor para o filho, não sabe? Ele sabe que aquele castigo, naquele momento, vai trazer para ele um amadurecimento. Ele sabe que naquele momento, ele de castigo, ele vai crescer. E é da mesma forma que Deus faz conosco. Muitas vezes os problemas, as tribulações, as dificuldades, que às vezes nós criamos, Deus fala assim, agora você vai aguentar. Porque eu não mandei você ir por aí, você foi porque você quis. Não é assim que nós falamos para os filhos? Você foi nesse lado por quê? Não falei para você não ir aí? Falei para você não subir na cadeira? Então você subiu, caiu, então agora você vai chorar. Para você entender que quando eu falar para você não subir na cadeira, você não suba. Porque você vai cair. Da mesma forma o Senhor fala, agora você vai ter que enfrentar. E como que nós enfrentamos essas provações e esses problemas sem deixar a semente morrer? Buscando ao Senhor. Crendo que o Senhor tem o melhor para nós. Nós não podemos deixar, queridos, que o sol, que a tribulação, que os problemas, que as dificuldades, deixe a semente morrer.
Quantas pessoas às vezes ficam questionando: cadê Deus no momento do meu problema? Ele foi embora, pagou a luz e me deixou sozinho? Que Deus é esse? Já vi gente falando isso. Que Deus é esse que está deixando eu passar por uma situação dessa? Quando nós falamos assim, nós estamos deixando a palavra ser queimada pelo sol. A sementinha que foi lançada e foi queimada pelo sol. Que você até conhece ela, mas você não está crendo na hora da dificuldade nela. Você não está confiando nela. Você não está deixando ela estar em primeiro lugar. Você não está confiando que Deus está no controle. E que Ele pode mudar a história. Que Ele pode trazer a revelação que você precisa. A outra semente cai em solos com espinhos. O que significa isso? São pessoas que ouvem, mas com o passar dos dias são sufocadas pelas preocupações do mundo, pelos prazeres da vida. Essas têm inclinações gananciosas e egoístas, não dão frutos, pois vivem para satisfazer os seus próprios interesses. Muitas pessoas hoje não querem servir ao Senhor, porque elas estão ocupadas com seus próprios interesses. Todos nós aqui temos preocupações, todos nós aqui temos atividades, mas nem por isso nós deixamos de servir ao Senhor. Mas muitos deixam de servir ao Senhor, queridos, por causa dos prazeres da vida. O trabalho é mais importante, o clube é mais importante, as viagens são mais importantes. Não estou dizendo que você não deva ir, você deve ir. Mas o que é mais importante? Tem pessoas que colocaram o Deus desse mundo, as coisas desse mundo, em primeiro lugar. Enquanto a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Porque quando Ele faz parte da nossa vida, Ele nos dá a oportunidade de viver as coisas dessa terra no tempo certo e na hora certa. Mas tem pessoas que, em primeiro lugar na vida delas, é tudo menos o Senhor. Por isso que essa semente cai em espinhos. Ela vai morrer sufocada. Porque em espinhos não tem como produzir. Sabe? As riquezas dessa terra têm sufocado muitas pessoas. Principalmente hoje, onde os coaches têm ensinado que você tem que ser rico, que você tem que ser rico, que você tem que ser rico. Todo mundo queria ser rico, mas não fica rico da noite para o dia. Não se fica rico, igual eles falam, na internet você ganha 50 mil por mês. Não é assim, não é mágica, né? Ninguém fica rico na mágica. Se ficasse era muito bom, estava todo mundo rico. Mas não é bem assim. A vida é uma caminhada do dia a dia. É uma conquista do dia a dia. Monstro que nasce grande, está errado, né? Nós precisamos entender, queridos, que as riquezas dessa terra, a Bíblia diz que o ladrão rouba. E que o nosso coração deve estar no Senhor. Por isso nós não podemos permitir que as sementes que são lançadas na nossa vida morram. Nós não podemos permitir que as sementes que nós já conhecemos, que nós aprendemos, morra por causa das riquezas dessa terra. Por causa da ambição do coração. Por causa do desejo. Né? A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque muitas vezes as pessoas se deixam enganar pelo dinheiro. Dinheiro é bom, gente? Quem quiser me dar, eu agradeço. Eu sei que todo mundo gosta. Todo mundo necessita do dinheiro. Mas ele não pode ser o Deus da nossa vida. Essa é a diferença. Nós necessitamos do dinheiro para tudo. Tudo que nós vamos fazer nessa terra, a gente precisa de valores. Mas ele não pode ser o Deus da nossa vida. Ele não pode nos controlar. Por isso que a Bíblia fala que quem deixa o dinheiro controlar a sua vida, faz com que as sementes lançadas morram. Porque nós deixamos a palavra de Deus em segundo plano.
Pensem nisso. Que terra você é? Você é uma terra boa? Como que as sementes estão sendo lançadas nessa terra aí? Como que elas estão caindo nessa terra que é você? E aí, a parábola também fala do solo fértil. O que é o solo fértil? São as pessoas que ouvem a palavra de Deus e recebem-na com fé, com coração honesto e reto, e dão frutos, mesmo que para isso tenha que enfrentar dificuldades na vida. A terra fértil enfrenta os problemas, enfrenta as situações, enfrenta o sol quente. Por quê? Porque a palavra caiu em uma terra boa, em uma terra onde ela crê que essa palavra é uma palavra verdadeira. Decidiu confiar nessa palavra, decidiu viver essa palavra, decidiu acreditar nessa palavra. E aí a Bíblia fala que essas pessoas que têm uma terra boa e permite que essas sementes caiam na sua terra, ela diz que a colheita é 30, 60 ou 100 por um. São muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé no coração. Quando eu recebo essa palavra, queridos, os frutos que Deus derrama nas nossas vidas são inúmeros. São inúmeros. São frutos de paciência, domínio próprio, mansidão, de prosperidade, de fidelidade. São tantos frutos que Deus derrama. Por isso que Ele fala que é 30, 60, 100 por um. Uma sementezinha lançada. Quem era você antes? Quem era você antes de se converter, antes de conhecer essa palavra? Quem era você? Muitos eram alcoólatra, cachaceiro, vagabundo, sem esperança, sem futuro, sem norte, sem vida. Quando permitiu que a semente caísse na terra boa, você foi transformado. E Deus te deu todos esses frutos. Hoje as pessoas olham para você e dizem: nossa, você é tão boazinha, tão mansinha, né? Quando eu começo a contar o meu testemunho, as pessoas falam assim: nossa, eu não acredito que você era assim. Você é tão boa. Até demais. Vai acreditando. Mas antes era pior, bem pior. Bem pior. O que é isso? O fruto que caiu na terra boa, que deu frutos bons. Nós às vezes não acreditamos que esses frutos, que essas sementes possam cair nessa terra e transformar. Essa terra é você. E você precisa entender que quando você ouve uma palavra ministrada, essa palavra tem que encontrar morada na sua vida. Ela tem que encontrar mudança. Ela tem que cair nessa terra boa e dar frutos bons. Porque senão eu vou deixar com que essa semente seja perdida. Muitas vezes eu é que deixo a semente ser perdida. Não são as outras pessoas. Não é o meu líder, não é o meu pastor, não é o vento, não é a chuva. Sou eu que permito. Às vezes está chovendo, você fala assim: eu não vou para a igreja não, porque está chovendo. Você permite. Eu não vou para a igreja não, porque está calor. Você permite que a terra boa que é você não receba a semente que Deus tem para você. Você muitas vezes joga essa semente fora. Porque Ele está dando a semente, Ele está te dando o alimento, Ele está te dando a direção, Ele está te mostrando como você deve fazer. Mas você fala: não, isso não é para mim. Isso não é para mim. É para outro. Essa palavra não é para mim, é para fulano, ficou em casa. Essa palavra é para minha mãe, para o meu pai, para minha tia. Ah, se fulano estivesse aqui, crente pá, né? Sempre joga para outro lado. Não, essa palavra é para você. Você é uma terra boa? Fica de pé. Eu quero que você tenha alguns minutos, você e Deus. E eu quero que você reflita sobre as palavras que você já ouviu. Quantas palavras você já ouviu?
Quantas vezes Deus já falou diretamente com você? Porque às vezes, queridos, não é só na igreja. Mas às vezes lá no seu quarto, tomando banho, no banheiro, Deus fala com você. Porque Deus fala comigo assim, né? Talvez você pense, não, Deus não fala no banheiro. Uma vez a irmã falou assim, mas quando a gente entra no banheiro, fecha a porta, Deus não vê. Eu falei, irmã, tem isso? Não. Você entrou dentro do banheiro, se você estiver fazendo 2, ele está vendo. Se você estiver fazendo 1, ele está vendo. Se você estiver tomando banho, ele está vendo. Se você estiver pecando lá também, ele está vendo. Não cai nessa, não. Então, às vezes lá na sua casa, no seu banheiro, tomando banho, ele está falando com você. Mas você está dizendo assim, não, isso não é Deus, não. Isso não é para mim, não. Não, Deus, não vou fazer isso, não. Isso é um absurdo, fazer um negócio desse. Ele está te dando, está lançando a semente no seu coração. Porque o nosso Deus é um Deus de semente. Ele lança a semente. Ele vai lançar a semente da fidelidade. E é você quem vai regar essa semente, vai jogar água nela, vai cuidar dessa semente para que você seja fiel. E a única forma de ser fiel é a entrega nos dízimos, as ofertas, o seu tempo, o seu compromisso. Isso é fidelidade. Mas Deus já deu a semente. Deus te dá a semente do domínio próprio. Mas todas as vezes que tem uma situação, você explode, você grita, você xinga, você reclama. Você não sabe contar de 1 até 10, você não sabe pensar antes de falar. A semente está aí. Mas o que você está fazendo com a semente? Deus já falou. Deus já ministrou. Você já leu na Bíblia o que você deve fazer. Por que não está fazendo? Por que não fazemos? Você já parou para pensar? Por que não fazemos muitas coisas que nós aprendemos, que nós sabemos que é certa, mas muitas vezes nós não fazemos? Fecha teus olhos.